Ele já é abençoado, meu Pai. Mas esse povo está pedindo bênção, Senhor. E para a bênção chegar até esse povo, precisa de um canal, Senhor. Faça dele um canal de bênção para este povo. Faça dele, Senhor, uma resposta para este povo, Senhor. É campanha, meu Pai. E a campanha é para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo. Amém e amém, Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Estamos felizes de estar mais uma vez aqui na presença do Eterno, louvando e exaltando a Ele na beleza da sua santidade. Quarto dia da campanha, quebra de maldição. São 7 quintas-feiras, baseado lá em Neemias 13:2b. Porém Deus transformou a maldição em bênção. Amém? Algum momento aqui na aplicação, eu vou tossir aqui porque tem uma tosse alérgica por esses dias aí. Eu fiz um propósito, antes de nós trazer a palavra, estava fazendo um curso hoje no meu serviço, uma distância como aqui lá da esquina lá, que é uma pia que vem assim, uma altura assim, ó. Aí do nada vem aquelas aí, né? Coisa sobrenatural. O pessoal olharam por trás e ficaram assustados, não entendiam. Mas eu já sabia já que era o inimigo se levantando para que a minha bênção, sua bênção, não chegasse até nós. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5. Essa palavra o Senhor tem me revelado alguns dias lá. Eu tenho pedido confirmação a Deus. Ele confirmou. É uma passagem, acredito eu, que a maioria já viu falar, já leu. Mas o mais importante, quando nós conhecemos e nós lemos, nós estudamos, nós pregamos, passamos a entendê-la ainda mais. Livro de 2 Reis, capítulo 5, melhor dizendo. 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução vai estar um pouco diferente dos irmãos, mas o sentido da palavra é a mesma. Enamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, rei Haddad, e muito respeitado. Porém, por ele, o Senhor, em letra maiúscula, dera o livramento aos filhos. Era este homem, herói, valoroso, porém leproso. E saíram as tropas das Sírias da terra de Israel, e levaram presa uma menina cativa, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: antes o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta Eliseu, que está lá em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então Naamã o notificou ao seu senhor, rei Haddad, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei Haddad da Síria: vai, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de pratas, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei na mão meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou-se as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra. Pelo que devereis notar, peço-vos que vede, buscai ocasião contra mim para guerrear contra mim. Sucedeu, porém, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as suas vestes, deixai-vos vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, pegou o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Somente até aqui.
curva a sua cabeça, vamos estar orando a Deus mais uma vez mais. Querido Deus, eterno amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos mais uma vez mais na beleza da tua santidade, Pai. Até aqui nós vemos o melhor que nós tivemos com louvores, com palavras, entronizadas no teu nome, mas agora tu está no controle, Deus. Fala, Pai querido, conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Que a tua palavra, enquanto eu prego aqui, Pai, o teu Espírito Santo tem a liberdade de passear nesse ambiente aqui, Pai. Que vidas venham ser impactadas, transformadas, vidas venham ser renovadas, vidas venham se render a Ti como o único e suficiente Salvador da sua vida, Pai. Seja feito conforme o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Pois quando eu olho para a tua palavra está dizendo assim, Deus, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, enquanto eu estou falando aqui, Pai, enquanto eu ministro aqui, Deus, toma cada um de suas mãos nesse momento, Pai. Seja feito conforme tu querer, cura cada um, Pai, nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Tomai seus assentos, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Você pode apontar o seu dedo de profeta para alguém dizendo assim, ó: não desista no meio do caminho. Não desista no meio do caminho. E antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu quero fazer uma pequena introdução para que os irmãos venham compreender melhor. A tradição judaica atribui o escrito de 1 e 2 Reis a Jeremias, por conta das palavras de Jeremias, de lamentações de Jeremias. Tem um certo comparativo aqui, e os escritos também aqui no ano que foi escrito, relata que foi Jeremias que escreveu o livro de 1 e 2 Reis. O livro de 1 Reis vai estar tratando das histórias dos reis de Judá. E para nós entrarmos aqui na palavra, vai estar dizendo assim, ó: Naamã era chefe do rei da Síria. Era um homem com muito respeito e honrado pelo seu senhor. Está com letra minúscula. O rei Haddad, respeitado e honrado e valoroso. Por meio dele, o Senhor, com letra maiúscula, era o próprio Deus. Era vitória a Síria por intermédio de Naamã. Então, além de ele servir o rei Haddad, ele era general, ele que era responsável e nomeava um homem de frente ali na guerra, com seus cavalos e carros da época ali. Ele era general, e a palavra do Senhor vai estar dizendo assim, que por intermédio de Naamã, o Senhor, o nosso Deus, deu vitória para o rei da Síria. Perceba que então, partindo desse princípio, Naamã servia a Deus, Naamã conhecia o Deus de Israel. Porém, ele era leproso. O que eu quero dizer com isso? Que antes, a palavra do Senhor está dizendo que ele era honrado, ele era valoroso, porém era leproso. O porém, para quem não sabe, está anulando tudo que veio antes. Então, o que adianta ele ser honrado? O que adianta ele ser bem visto, ter status? Porém, ele era leproso. E sabe o que Deus está falando para mim nessa noite aqui? Que algumas pessoas têm os poréns também, que invalidam todas as suas qualidades, trazendo à vista os nossos defeitos, as nossas dúvidas, os nossos medos, as incertezas. Mas Deus marcou esse encontro para tirar os poréns e acrescentar mais na minha vida, e acrescentar mais na tua vida. Levíticos, capítulo 13. Levíticos, capítulo 13. Vai estar dizendo assim, que quando alguém tivesse uma lepra, ele tinha que se apartar da sociedade, e lá para o arraial dos leprosos, que era considerado amaldiçoado por Deus. E lá no arraial dos leprosos, ele ficava aproximadamente 7 dias ali. Depois de 7 dias, ele apresentava para o sacerdote olhava se ele estava purificado daquela lepra ali, e dava o veredito, dava o cheque final, se ele poderia vir exercer o seu trabalho, voltar para a sua família, para a sociedade. Ele já estava purificado da sua lepra. E por que Naamã, ele não foi para o arraial dos leprosos? Porque segundo a lei de Moisés, Levítico 13, era quando alguém tivesse uma lepra, era para se apartar
Sabe por que Naamã ele não foi para o arraial do leproso? Porque ele tinha uma armadura de general, e a sua lepra ainda não estava no estágio avançado. Então Naamã poderia dizer assim, que ele escondia, ele ofuscava a sua lepra através da armadura, e ninguém conseguia ver a lepra de Naamã. Mas sabe o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que numa das suas companhias militares, o rei havia levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Em uma das guerras que Naamã estava ali comandando o seu exército, o rei da Síria, o rei Haddad, eles falam que viu uma menina ali, porque houve uma necessidade na casa de Naamã, porque a esposa de Naamã queria alguém para fazer o serviço, fazer parte dos serviçais ali. E quando Naamã olhou para aquela menina, falou assim: essa menina vai encaixar perfeitamente e vai ajudar minha esposa, vai ficar cativa, presa, para quem não sabe. E pegaram aquela menina ali, levaram para a casa de Naamã, para servir a esposa de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 3. Um dia a menina sugeriu a sua patroa, a sua senhora: quem me dera o Senhor procurasse o profeta Eliseu, que está em Samaria, com certeza ele curaria a sua lepra. Perceba, alguém que estava presa, alguém que estava cativa, conseguiu libertar aquele que estava livre, que era Naamã. Aquela menina ali, se fosse eu e você, jamais ajudaria Naamã e sua família, porque ela foi tirada da tua terra, do meio da tua família. Há quem diga, a história bíblica vai estar dizendo assim, paralela com a Bíblia, que os pais daquela menina foram mortos pelo exército que Naamã estava regendo. E outra palavra aqui, aquela menina, se fosse eu e você, em hipótese alguma, ajudaria Naamã juntamente com a tua família. Eu quero abrir um parênteses aqui, quero começar a ministrar sobre a tua vida, aquilo que Deus revelou no meu coração por esses dias. Aquela menina, então, ela tinha motivo para ajudar Naamã? Não tinha nenhum motivo para ajudar Naamã. Mas perceba que ela estava na terra, no solo que não era, fazia parte do seu convívio, da tua família. Mas mesmo assim ela entendia que ela tinha um propósito de Deus na vida dela. E muitas das vezes, sabe o que Deus faz? Ele esconde o processo atrás da minha dor, atrás da tua dor. O lugar onde você está habitando, muitas vezes você vem a perguntar assim: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que eu estou passando aquilo? Mas saiba que Deus tem um propósito na tua vida. Através disso, meu filho e minha filha, aqui também, Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Quando Samuel, ele pega com Betseba fica grávida, ou através do pecado de Davi com Betseba. E sabe o que aconteceu? Nasce um menino, e o menino se adoeceu-se muito, e Davi estava lá. Sabe o que Davi fez? Ele rasgou as suas vestes, colocou um pano de cinza, de saco de cinzas, com sinal de humilhação, e orou a Deus, buscou a Deus, jejuou por aquele menino durante 7 dias, para que Deus revertesse a situação daquele menino, trazesse cura, trazesse vida para aquele menino. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Sabe o que aconteceu? O menino morreu. Então, a partir desse princípio, Davi não tinha motivos para adorar a Deus. Sabe por que Davi é considerado um verdadeiro adorador? Porque aonde havia morte na tua casa, ele levantou um grupo de adoração a Deus. A Bíblia está dizendo assim: depois de jejuar por 7 dias e 7 noites, o menino morreu. Sabe o que Davi fez? Ele rasgou as suas vestes, colocou a sua melhor roupa, colocou o seu melhor perfume, passou, comeu e bebeu. Ele entrou no templo. Sabe o que ele fez? E adorou o nome do Senhor. E Deus está falando para alguém aqui: independente das circunstâncias, independente dos levantes, como eu falei lá no culto em casa ontem, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25, Paulo e Silas
eles não tinham motivo para estar encerrado na prisão. Mas Paulo olha para Silas e disse assim: ei Silas, como está a sua voz? A minha voz está boa, eu estou acorrentado pelos pés, eu estou acorrentado pelas mãos, mas ainda tenho voz para adorar o nome do Senhor. Vamos fazer assim então, Silas, enquanto eu oro você adora, enquanto eu adoro você ora. E sabe o que aconteceu? Deus, de repente Deus enviou um terremoto ali naquele lugar ali, e todas as portas das prisões caíram por terra. Para subir Pai. E Deus está falando para alguém aqui, mesmo que você se encontra no lugar incerto, mesmo que você venha estar se dizendo assim: Senhor, por que eu estou passando isso? Como aconteceu com aquela menina ali, ela não tinha motivo para ajudar, ela não tinha motivo para adorar, mas mesmo assim, ela sabia o propósito que Deus tinha na vida dela. Para subir Pai. Que subir Pai. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, Mefibosete estava lá na casa de Maquila, em Lodebar, lugar sem pasto, mas o lugar não fez que Mefibosete não fosse abençoado pela família real do rei Davi. O lugar aonde você mora não te define aonde você vai, aleluia. Mas primeiramente coloque Deus em primeiro lugar, coloque Jesus como centro. Um dia a menina sugeriu a sua patroa: quem dera meu Senhor procurasse o profeta Eliseu em Samaria, com certeza ele curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu Senhor, e assim falou a menina de Israel. Ora, o rei da Síria, Piedade, respondeu: vai com pressa com essa carta, deu um apelo ao rei de Israel. E partiu ele, levou consigo 350 quilos de prata e 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro e 10 roupas de roupa. Então a menina fala assim para a mulher de Naamã: quem dera Naamã fosse até Eliseu que está em Samaria, ele com certeza restauraria ele da sua lepra. E partindo aqui, essa palavra era para Naamã ir direto até onde Eliseu estava. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi até o rei Haddad, o rei de Israel. Depois o rei Haddad escreveu a carta e manda para o rei de Israel. Rei Haddad depois manda para o rei de Israel. E Deus está falando para alguém que: ei, sabe por que você não foi abençoado ainda? Sabe por que as promessas não começaram a concretizar na tua vida? Porque você tem buscado um endereço errado. Muitas das vezes as pessoas estão dizendo assim: ei, às quinta-feira está acontecendo uma campanha lá na igreja pentecostal Deus Conosco, do pastor Ed Carlos. Não somente na quinta, mas no sábado, no domingo, Deus se manifesta ali. Nós vemos milagre acontecer. Sabe o que nós fazemos? Nós buscamos outro endereço, buscamos outras respostas. Não adianta você correr de um lado para o outro, achando que você vai encontrar paz no seu coração, achando que vai preencher esse vazio que você sente quando você entra lá na tua casa. Não há outro endereço. É aqui na igreja, na presença de Deus, que você vai, aleluia, encontrar a solução para todos e qualquer problema. Então Naamã, ele vai buscar um endereço errado. Ele chega até o rei Haddad. Depois o rei Haddad escreve uma carta e leva para o rei de Israel. E quando o rei de Israel olha e lê aquela carta, ele rasga as suas vestes e diz assim: sou eu por acaso eu Deus para curar e trazer vida? Sou eu Deus para restaurar Naamã da sua lepra? Sabe por quê? Para quem não sabe, por intermédio de Naamã, Deus tinha fortificado o exército do rei da Síria. Era a maior potência da época que você pode imaginar. A maior potência da época era do rei da Síria, comandado por um general Naamã. E todos os povos temiam a Síria. E quando o rei de Israel viu isso, ele temeu também,
Síria está arrumando confusão, querendo guerrear comigo. E quando o profeta Eliseu ouviu isso, você, para o rei de Israel: manda Naamã vir até mim, porque ele saberá que há profeta em Israel. Há profeta ainda nessa terra, meus queridos. Deus conta comigo, Deus conta com você nessa última hora da igreja aqui na terra. Ei, Deus te levantou você como profeta, Deus te levantou você como profetisa. E a palavra do Senhor está dizendo assim, ainda mais, homens de Deus. Não, Eliseu era conhecido como homem de Deus. E que nós temos sentido falta nesses últimos momentos aqui é de homens e mulheres compromissadas com a verdade, com a palavra, homens e mulheres de Deus. Mas Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta com você. Ele trouxe 50 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Para os nossos dias seria aproximadamente mais de 200 mil reais. Naamã ele levou, porque ele sabia, depois que ele fosse instaurado no laço da Sulefa, ele ia passar para Eliseu, mas Eliseu falou assim: não, o que eu dei, eu também, o que eu recebi, melhor dizendo, eu também te dou, de graça eu recebi, de graça eu te dei. A bênção do Senhor não é comprada. A bênção do Senhor, muitas das vezes, algumas pessoas estão fazendo barganha com Deus, trocam com Deus, e quando eu olho para a palavra do Senhor, fala que Eliseu falou: não, tudo aquilo que eu tenho não é meu, é de Deus. Deus me emprestou, uma hora Ele vai requerer, como são a questão dos talentos. E fala que assim que o rei de Israel deu a carta, rasgou-se. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer: porque rasgaste as suas vestes, envia a mim e saberás que verdadeiramente há profeta em Israel. Naamã foi com os seus cavalos, com o seu carro, e parou na entrada da casa de Eliseu. Então mandou um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restituída, e ficará limpa. Naamã, ele vai com o seu cometido, com seus carros e cavalos, e para bem a porta da casa de Eliseu. E quando Eliseu ele olha lá, Eliseu não foi receber Naamã, que era um orgulhoso, prepotente. Eliseu só manda um mensageiro e fala assim: fala para Naamã somente ir no Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele vai ser purificado da sua terra. Quando essa mensagem chegou do mensageiro de Eliseu até Naamã se indignou-se muito, porque ele pensou assim: já que eu tenho estátua lá fora, já que eu sou bem visto, o profeta vai vir, vai pôr a mão em mim, vai invocar o nome de Deus que ele serve, e eu vou ser restaurado. Talenta! Porque aonde Naamã passava, o pessoal batia continência para Naamã. Naamã era bem visto, tinha status, tinha posição. Então ele pensou que Eliseu ia tratar ele também desse jeito. Mas então foi isso que aconteceu. E fala que ele se indignou-se muito. E ele começou a perguntar, cair em si, perguntar para si mesmo: por que não pode ser assim? Por que não pode ser desse jeito? Por que não posso ser daquele jeito? Sabe o que eu entendo com isso? Que muitas das vezes eu e você também nós fazemos igual Naamã. Como assim, pregador? Eu não entendi. Muitas das vezes também nós temos algo que nós entregamos na mão de Deus. Deus, seja feito conforme tu queres, do jeito que tu queres. Depois nós vamos lá, pegamos de volta. Queremos que as coisas sejam do meu jeito. Queremos que as coisas sejam do teu jeito. E não é assim que Deus faz. Porque eu falei aqui na oração, Deus ele sabe o que é melhor para mim, Deus ele sabe o que é melhor para você. Não é do teu jeito, não é da tua maneira. Porque se você fazer do teu jeito, da tua maneira, você vai dar um trocolinho e vai quebrar a cara. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos na dependência de Deus, mesmo que as coisas pareçam ao meu olho, ao seu olho, incerto, mas é o melhor de Deus para a minha vida, mas é o melhor de Deus para a tua vida. No momento, no entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou e reclamando, e imaginou: este homem viria a receber pessoalmente, invocar-me em pé o nome do Senhor, removeria a sua mão sobre a minha ferida, e curaria dessa enfermidade horrível também.
Ora, porventura os rios de Abana e Farpar de Damasco não são melhores que todas essas águas de Israel? Não poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Ele falou assim: por que tem que ser lá em Israel, no Jordão? Abanas e Farpares não tem rios melhores, mais cristalinos. Jordão não era sujo, Jordão não era imundo. Já preguei falando alguma vez que era considerado como rio Tietê, não, mas eu fui estudar mais a fundo, não. Jordão era água limpa até, mas Abanas e Farpares eram águas mais cristalinas. Perceba que ele queria reger o jeito do milagre. Tem que ser do meu jeito, da minha maneira. E não é assim, meus queridos. É do jeito de Deus. E contudo, os servos de Naamã aproximou-se e aconselharam: para meu pai, meu mestre, mesmo que o profeta houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado, quanto mais agora, que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã desceu do Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus. Ele ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Ele foi lá e mergulhou 7 vezes e voltou, a sua pele estava purificada, limpa como de menino. Para quem não sabe, a lepra, ela não sai, ela não é curada, porque a lepra é uma doença da alma, é de dentro para fora. Por isso que Coríntios vai estar dizendo, para mim e para você, 13, que tem que se lavar. A lepra é purificada, tem que se purificar. Purificar é lavagem, para passar pelo processo da purificação. Eu vou começar aqui a ministrar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Há pelo menos 5 tópicos aqui. O primeiro: até onde você está disposto em busca do teu milagre. O segundo: buscar a Deus no lugar certo, no lugar correto. Nós devemos passar por um processo, não tem como fugir disso. Naamã também passou pelo processo para ser purificado, receber o teu milagre. E hoje, Deus está dando uma direção, está dando um norte para você. Você está saindo debaixo de uma palavra aqui nessa noite. Deus está dando uma direção para alguém aqui. Harabosui, Bicamarabai. E aqui, sabe que eu começo a ministrar para alguém aqui? Como eu disse, Naamã escondia a sua lepra porque ele tinha uma armadura. Então, quem olhasse para Naamã não via defeito, não via aquela enfermidade, como disse, que é da alma, de dentro para fora, porque ele tinha uma armadura. Então lá fora, Naamã era bem visto. Lá fora todos batiam continência para Naamã. Lá fora ele era bem visto. Lá fora eles batiam palma para Naamã. O problema maior era quando Naamã entrasse da porta de dentro para a tua casa. Ele se sentia humilhado por conta daquela lepra ali. Ele se sentia impotente. E Deus está falando para alguém assim nessa noite: você tem escondido as tuas feridas, as tuas dores, teus medos, teus traumas debaixo da armadura. Por isso eu não te curei ainda, por isso eu não purifiquei a tua lepra ainda. Eu não fiz aquilo que eu tenho para fazer de dentro para fora, aquilo que está na tua alma, porque você tem ofuscado, você tem escondido, você tem camuflado debaixo dessa armadura. Mas Deus marcou esse encontro nessa noite para você arrancar essa armadura e deixar visível, nu, patente aos olhos do Senhor, aleluias, os teus medos, os teus traumas, as tuas dores, as lutas que você tem passado. O problema não é quando eu e você nós estamos no culto. O problema maior não é quando eu e você nós estamos no trabalho, na faculdade. Enfim, o problema maior é quando nós estamos na nossa casa. Ali nós mostramos de fato como eu e você nós somos, porque ali na casa vai somente aparecer o nosso pior lado. Mas Deus marcou esse encontro aqui, volto a repetir de novo. Deus marcou esse encontro nesse culto, nessa quinta-feira aqui,
porque Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu quero fazer o mesmo que você elabora, eu quero fazer dentro da tua casa. Livro de Lucas, capítulo 19. Quando Zaqueu sobe diante de uma figueira brava, cheia de espinho, a intenção de Zaqueu era ver Jesus, porque ele era baixo, pequena estatura. Mas quando Jesus passa debaixo daquela figueira, quem que viu Zaqueu? Jesus ele olha para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu era bem visto, requisitado na sociedade, mas na casa não. Então, partindo desse princípio aqui, Jesus ele entrou na casa de Zaqueu. Jesus, ele tem que entrar na tua casa também e fazer morada. Convida Jesus para entrar na tua casa, na minha casa, para mudar a minha história, para mudar a tua história, meus queridos. A armadura esconde o que está debaixo dela. Chegou o momento de nós tirarmos a armadura. Chegou o momento de nós parar de viver de aparência, de camuflagem e colocar exposto aquele que está nos ferindo, aquele que está nos machucando nessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo assim: hoje eu quero curar aquilo que está escondido. Hoje eu quero curar aquilo que você está escondendo. Não foi isso que aconteceu com a mulher samaritana também em João capítulo 4? Ela escolheu aquele horário ao meio-dia, proposital, porque ao meio-dia o sol está lá em cima e ninguém tira água ao meio-dia. Mas ali estava aquela mulher, e Jesus, conhecendo aquela mulher, Jesus ele marca o encontro diante daquele poço, se apoia toda a história daquela mulher ali. A mulher queria esconder, mas não tem como esconder de Deus. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: chegou o momento de você arrancar a armadura e viver a novidade que eu tenho preparado para você. Aleluias. E também não mostre as suas fraquezas para quem não pode solucionar o teu problema. Muitas das vezes nós arrancamos, mostramos as nossas fraquezas para quem não pode solucionar e resolver o problema. Nós devemos somente revelar, somente contar para Jesus, porque Ele pode solucionar o meu problema. Porque toda vez que você revela para alguém que não está preparado, você vai ficar vulnerável na mão dessa pessoa e você vai perder a admiração. Uma cativa de perguntou quem estava vivo. A menina não tinha motivos. A menina era a protagonista ali. Deus falou, está falando para alguém assim: seja protagonista da tua história. A dor revela um propósito. A dor te leva para dentro de um propósito. As marcas, os traumas, as perdas, as situações descontroladas. Chegou o momento. Buscar a Deus no lugar errado não vai te trazer solução. Nós vamos caminhar para o fim já, meus queridos. Aonde não foi? No Jordão. Jordão, para quem não sabe, é lugar de arrependimento. Jordão significa lugar de mergulharmos em Deus. Levanta sua mão nesse momento aqui. Eu quero profetizar para a tua vida. Deus está abrindo um Jordão nesse momento aqui para você mergulhar. Deus está abrindo, preparando um Jordão para você se arrepender, para você mergulhar, para você ser purificado de todo mal que está cometendo a tua vida, a tua alma. O Jordão é um lugar de arrependimento, e Deus sempre abre um Jordão para eu e você mergulharmos no Jordão e sermos purificados. E Deus está, aleluia, abrindo um Jordão nessa noite aqui para você mergulhar e ser purificado desse mal que está afligindo o teu corpo físico, a tua alma. Não é o ponto que nós oramos. Orar é bom, orar é ótimo, mas o quanto mais nos rendemos, quanto mais oramos. Não é o quanto nós falamos, não é o quanto nós fazemos, mas é o quanto nós nos rendemos quanto nós falamos.
Cambalabá. O Jordão é um lugar onde eu e você, nós somos confrontados a deixarmos todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência, arrancarmos a armadura, deixarmos os caprichos e tornarmos melhores para subir Cambalabá. Deus tem sempre um Jordão aberto para mim, para você nessa noite. E Ele abriu um Jordão aqui nesse mundo para você mergulhar. Mergulhe Ezequiel 47, caminhe-se mais 500 metros e venha viver o sobrenatural. Deus abriu um Jordão aqui para alguém mergulhar. Eu convido e afirmo com temor e tremor a Deus. Se você mergulhar neste Jordão, entregar a tua vida de corpo, alma e espírito, sem medo de errar, você vai ser abençoado. Deus vai mudar a tua história. E eu perguntei para Deus por que Naamã ele teve que mergulhar 7 vezes no Jordão. Por que Naamã ele teve que ir? Por que Naamã teve que mergulhar 7 vezes? Sabe por que Naamã tinha que descer lá no Jordão e mergulhar 7 vezes? Porque quando antes de Naamã descer no Jordão, ele teria que andar a armadura para você me cambalava. Por quê? Aquele que ele ficou esconder por muito tempo, ele tinha que mostrar para as pessoas. Porque através disso Deus ia purificar, Deus ia curar. Deus convida você para mergulhar nesse Jordão nessa noite, para você arrancar a armadura, aquilo que você camuflou por muito tempo. 7 representa a completude, a plenitude. Naamã só ele foi purificado da lepra depois que ele mergulhou 7 vezes. A cura total, a sua carne tornou-se como um de menino novo, recém-nascido, pele macia, lisa. Por que 7 vezes? Eu perguntei para Deus, por que 7 vezes? 7 também representa não somente a plenitude, a completude, mas também a cura total, o número da perfeição do número de Deus. 7 representa os 7 dias da semana. Porque muitas vezes nós queremos mergulhar somente na quinta-feira no culto e os outros dias lá na nossa casa. Na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça e na quarta e na quinta. 7 representa os 7 dias da semana. Naturalmente eu venho no culto somente no sábado e no domingo. E os outros dias, se eu não mergulhar no Jordão, como é que eu vou ser purificado da lepra? 7 vezes, mergulhe 7 vezes. Mas como assim eu não venho no culto todos os dias? Mas você tem a espada, você tem a palavra de Deus para orar, para buscar a presença de Deus. Você pode orar na tua casa. Isso é mergulhar no Jordão, é vir na presença de Deus, servir a Deus para agradecimento. Mas o culto começa na nossa casa, no nosso lar. Mergulhe 7 vezes. Mergulhe, para nós encerrarmos aqui. Convido os irmãos a se colocar em vossos pés. Se coloquem de pé, meus queridos. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Não desista no meio do caminho, porque se Naamã se mergulhasse somente uma vez, ele não teria recebido a purificação, a cura total. Foi preciso 7 vezes. Não desista no meio do caminho. Tem alguém que ouviu essa palavra e quer aceitar Jesus como o único e o suficiente Salvador da sua alma? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus nessa noite? Está aberta uma oportunidade, amanhã pode ser tarde. O arrebatamento da igreja a qualquer momento pode acontecer, porque os sinais já estão se cumprindo, como a palavra do Senhor está dizendo assim, que nos últimos dias eu derramaria do meu espírito, os velhos teriam visões, os moços teriam sonhos,
já estão se cumprindo. E quando levantasse nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão, o amor de muito esfriaria. Assim estaria próximo a minha vida. O que nós temos visto é terremotos, pestes, assolando a terra. Os sinais já estão se cumprindo, meus queridos. Jesus a qualquer momento pode arrebatar a tua igreja. E eu pergunto para você, como você está se Jesus voltasse hoje? Você estaria pronto para subir? Se você não está, então mergulhe no Jordão. Mergulhe no Jordão. Tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus? Tem alguém que ouviu essa palavra e quer assumir um compromisso? Não é com a igreja, não é com o pastor, mas primeiramente com Jesus Cristo nessa noite. Mergulhe no Jordão. Deus está convidando você para mergulhar no Jordão. O Jordão está aberto aqui, na frente desse altar. Ele convida eu e você para mergulhar no Jordão, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Mergulha no Jordão. Mergulha no Jordão. Assim diz o Senhor. Eu quero tirar toda a enfermidade. Eu quero purificar tuas ervas, teus medos, teus traumas, aquilo que está afligindo a tua alma, o teu coração. Mas mergulha no Jordão. Tem alguém nessa noite que quer assumir um compromisso com Jesus Cristo? Ele abriu uma oportunidade. O Jordão está aberto aqui nessa noite. Tem alguém? Oração, meus queridos. Você que precisa de uma oração, saia do lugar e venha também aqui na frente.